Os Camarões, localizados na região da África Central e Ocidental, ostentam uma história profundamente enraizada que se estende desde seus primórdios até os tempos modernos. Esta exploração histórica nos guiará através dos períodos e eventos significativos, que contribuíram para a formação da identidade camaronesa. Os vestígios pré-históricos dos Camarões lançam luz sobre as origens antigas de civilizações na região da África Central e Ocidental. Esses vestígios remontam a tempos distantes, revelando uma história rica e diversificada. As evidências arqueológicas apontam para a presença de sociedades caçadoras-coletoras, que habitaram a área há milhares de anos. Ferramentas de pedra, restos de acampamentos e arte rupestre fornecem insights fascinantes sobre as práticas e a vida cotidiana dessas culturas pré-históricas. A arte rupestre, encontrada em locais como o Planalto de Adamawa e as colinas de Mandara, é uma das formas mais vívidas de expressão dessas sociedades antigas. Pinturas e gravuras em rochas retratam cenas de caça, rituais e a fauna da região, oferecendo um vislumbre da relação profunda entre essas comunidades e o ambiente natural. A região dos Camarões, com sua paisagem variada, que inclui florestas, planícies e montanhas, proporcionou um ambiente diversificado para as populações antigas. A adaptação humana a essa diversidade é evidente nas ferramentas especializadas encontradas, indicando habilidades de caça, coleta e sobrevivência. Esses vestígios pré-históricos, que datam de milhares de anos, são mais do que meros artefatos, eles são testemunhos da resiliência e da habilidade de adaptação das sociedades antigas. Eles traçam as raízes profundas da história dos Camarões, e fornecem um elo essencial para entender as origens das civilizações que moldaram esta nação africana diversificada. À medida que exploramos os séculos seguintes da história dos Camarões, continuaremos a desvendar os eventos e as transformações que definiram esta terra única. As civilizações São, Kotoko e Tikar desempenharam papéis significativos na história dos Camarões, contribuindo para a rica tapeçaria da região. A civilização São era uma cultura antiga que floresceu na região norte dos Camarões por volta do século VI d.C. Sua capital, conhecida como Runsiki, era um centro importante. Os São eram conhecidos por suas habilidades de metalurgia e cerâmica, produzindo obras de arte ornamentadas e efígies de cerâmica. Eles eram uma sociedade hierarquizada, com um sistema de realeza. A civilização São desapareceu por volta do século XVI, e muitos mistérios envolvem seu declínio. Os Kotoko habitavam as margens do Lago Chad, uma área que hoje inclui partes dos Camarões, Nigéria, Níger e Chad. Eles eram conhecidos por suas habilidades na construção de diques de palha e barro, para proteger suas terras da inundação do lago. Os Kotoko também desenvolveram sistemas de irrigação e eram ativos no comércio de sal. A sociedade Kotoko era organizada em torno de cidades-estado independentes. A cultura Kotoko deixou um legado notável de arte, incluindo esculturas de madeira e máscaras tradicionais. Os Tikar habitavam a região ocidental dos Camarões, principalmente nas colinas Tikar. Eles eram conhecidos por suas habilidades na cerâmica, produzindo potes e máscaras decorativas elaboradas. A sociedade Tikar era organizada em torno de chefes e uma aristocracia, com rituais religiosos e tradições culturais ricas. A arte Tikar é altamente valorizada por suas características distintivas e detalhes ornamentados. Essas civilizações antigas contribuíram para a riqueza cultural e histórica dos Camarões, e demonstram a diversidade das tradições culturais e realizações que floresceram na região ao longo dos séculos. A história e a herança dessas civilizações continuam a influenciar a cultura dos Camarões até os dias de hoje. A chegada dos exploradores europeus aos Camarões
marcou um ponto de virada na história do país, abrindo as portas para o contato com o mundo exterior. No século XV, os navegadores portugueses começaram a explorar a costa oeste da África, e as terras que agora compreendem os Camarões não passaram despercebidas. Foi o explorador português Fernando Pó, em 1472, que avistou a região e a nomeou Rio dos Camarões, devido à abundância de camarões. No entanto, o contato inicial teve um impacto limitado na região, que estava repleta de culturas e reinos diversos, como Xicar, Bamum, Bamileke, e muitos outros. A exploração europeia só se intensificaria nos séculos seguintes. Durante os séculos 17 e 18, várias nações europeias estabeleceram postos comerciais na região dos Camarões. Os britânicos, franceses, alemães e outros, competiam pelo controle das rotas comerciais e recursos locais. Esse período viu a expansão do comércio de escravos, marfim, borracha e óleo de palma, com impactos profundos nas sociedades locais. No final do século XIX, os alemães estabeleceram o domínio colonial na região, conhecida como Camerun. Sob o governo alemão, a região passou por transformações significativas na economia, infraestrutura e cultura, enquanto as populações locais enfrentavam condições muitas vezes opressivas. A chegada dos exploradores europeus inaugurou uma nova era na história dos Camarões, preparando o terreno para o subsequente domínio colonial e influências estrangeiras. As marcas desse período ainda são visíveis na cultura, sociedade e política dos Camarões moderno, uma nação que continuaria a buscar sua independência e identidade em meio a um mundo em mudança. A colonização dos Camarões é uma parte crucial de sua história. Durante o século XIX, os Camarões testemunharam a chegada de várias potências europeias, incluindo a Alemanha, França e Reino Unido, cada uma estabelecendo sua influência em partes diferentes da região. No final do século XIX, a Alemanha assumiu o controle do que era então conhecido como Camerun. O domínio alemão trouxe mudanças significativas na administração, economia e infraestrutura, mas também trouxe opressão para as populações locais. Durante a Primeira Guerra Mundial, as forças aliadas conquistaram os Camarões e o território foi dividido entre a França e o Reino Unido sob mandato da Liga das Nações. Essa partilha das Camarões, chamada de Mandato de Classe B, significava que o Reino Unido controlava a parte oriental, os Camarões britânicos, e a França controlava a parte ocidental, os Camarões franceses. Essas duas zonas desenvolveram-se de maneiras distintas sob o governo de suas respectivas potências coloniais. Os Camarões franceses se tornaram parte do sistema colonial francês, com influências na cultura, política e administração. Enquanto isso, os Camarões britânicos tiveram uma exposição mais ampla à educação ocidental, resultando em um despertar político entre a elite educada. A colonização deixou uma marca duradoura nos Camarões, influenciando as dinâmicas políticas e sociais que moldaram o país após a independência. A busca pela identidade nacional e a unificação dessas duas zonas separadas se tornariam desafios fundamentais na história do país. O Camarões britânico, uma parte dos territórios camaroneses após a Primeira Guerra Mundial, teve uma história distinta e complexa. Sob o domínio britânico, essa região enfrentou desafios, mas também viu o desenvolvimento de uma identidade e história únicas. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes concedeu ao Reino Unido o controle do Camarões britânico, uma entidade que consistia em duas regiões, Camarões Setentrional e Camarões Meridional. Essa colonização britânica trouxe consigo a influência cultural e administrativa do Império Britânico. O Camarões britânico era etnicamente diverso, abrigando várias comunidades e grupos étnicos, incluindo os Bamileke, Bamon e Tikar, entre outros. Cada grupo étnico tinha suas próprias tradições, línguas e sistemas sociais.
A economia do Camarões britânico era baseada principalmente na agricultura, com cultivos como o cacau e o óleo de palma desempenhando um papel importante. Além disso, a exploração de recursos naturais, como o petróleo, também começou a ser uma parte vital da economia na região. Os britânicos estabeleceram escolas no Camarões britânico, contribuindo para o crescimento da educação na região. A educação desempenhou um papel fundamental na formação da identidade cultural e na capacitação das comunidades locais. A colonização britânica no Camarões britânico deixou um legado cultural e político significativo. Muitos camaroneses britânicos falam inglês como resultado do domínio britânico. Além disso, as instituições políticas e sistemas judiciais introduzidos pelos britânicos desempenharam um papel importante na governança do país após a independência. No entanto, a história do Camarões britânico também foi marcada por desafios, incluindo o deslocamento de comunidades locais e tensões étnicas que surgiram sob o domínio colonial. A história do Camarões britânico, embora parte de uma narrativa mais ampla da colonização europeia na África, tem sua própria singularidade e continua a influenciar a nação dos Camarões até os dias de hoje. Ela é uma parte crucial da rica tapeçaria da história do país. O Camarões francês, uma parte dos territórios camaroneses após a Primeira Guerra Mundial, tem uma história distinta e rica que se desdobrou sob o domínio francês. Esta região desempenhou um papel significativo na história do Camarões, contribuindo para sua diversidade cultural e desenvolvimento político. Após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a França assumiu o controle do Camarões francês, que incluía uma ampla faixa de território ao sul da região do Camarões britânico. O domínio francês trouxe consigo influências culturais, administrativas e econômicas da França e do Império Colonial Francês. O Camarões francês era etnicamente diversificado, abrigando inúmeras comunidades e grupos étnicos, incluindo os Bamileke, Bassa, Douala, e muitos outros. Cada grupo étnico tinha suas próprias línguas e tradições. A agricultura era uma parte fundamental da economia do Camarões francês, com cultivos como cacau e café desempenhando um papel central. Essas culturas eram uma fonte importante de receita para a economia francesa. Além da agricultura, a exploração madeireira era uma indústria em crescimento na região. Os recursos florestais do Camarões eram valiosos para a França e para a economia local. Os franceses estabeleceram escolas e sistemas de educação no Camarões francês. Isso ajudou a promover a educação na região e influenciou a disseminação da língua francesa. A França introduziu sistemas de administração e governança que se tornaram parte integrante do funcionamento político da região. O legado da colonização francesa no Camarões francês é evidente nas línguas faladas, nas instituições políticas e nas tradições culturais. A língua francesa se tornou uma língua importante na região, juntamente com as línguas locais. As estruturas políticas e judiciais introduzidas pelos franceses também desempenharam um papel fundamental na governança após a independência. No entanto, a história do Camarões francês também carrega desafios e complexidades, incluindo questões relacionadas a tensões étnicas e questões socioeconômicas. A história do Camarões francês é uma parte crucial da narrativa mais ampla da colonização europeia na África, e continua a influenciar a nação dos Camarões em sua diversidade e riqueza cultural. A luta pela independência e a subsequente unificação dos Camarões foi um capítulo significativo na história deste país africano. Esta narrativa reflete a determinação de seu povo em alcançar a soberania e unir-se em um Estado independente. O Camarões francês buscaram a independência nas décadas de 1940 e 1950. Movimentos nacionalistas, como o Bloco dos Camarões, e o Movimento pela Unidade e Liberdade dos Camarões, desempenharam papéis cruciais. Amadou Ahidjo,
um líder camaronês, negociou a independência do Camarões francês em 1º de janeiro de 1960, tornando-se o primeiro presidente do recém-independente Camarões. Enquanto o Camarões francês buscavam a independência, uma história paralela estava se desenrolando no Camarões britânico. Este território consistia em duas regiões, o Camarões do Norte, ou Setentrional, e o Camarões do Sul, ou Meridional. O Camarões britânico alcançou a independência em 1961, mas a região do Camarões do Sul optou por se unir ao Camarões francês. Isso resultou na criação de um Estado unificado, a República dos Camarões, com Arrídio como presidente. A unificação trouxe consigo desafios, uma vez que as duas regiões tinham diferentes sistemas legais, linguagens e tradições. Superar essas diferenças e consolidar uma nação unificada levou tempo e esforço. O idioma oficial, o francês, foi estabelecido como língua oficial em todo o país, o que causou desafios linguísticos e culturais. Arrídio serviu como presidente até 1982, quando renunciou e foi sucedido por Paul Biya. Biya continuou a liderar o Camarões até os dias atuais, tornando-se um dos líderes mais longevos do continente africano. A independência e unificação dos Camarões marcaram o início de um capítulo de desenvolvimento e desafios. O país tem trabalhado para construir sua nação, enfrentando questões de governança, desenvolvimento econômico e diversidade cultural. A história da luta pela independência e unificação dos Camarões é uma parte central da identidade deste país, e destaca a resiliência e a determinação de seu povo na busca da soberania e da unidade nacional. Os Camarões obtiveram a independência da França em 1960, e do Reino Unido em 1961, criando um país com duas regiões linguisticamente distintas, a francófona e a anglófona. Amadou Arrídio se tornou o primeiro presidente do país, liderando os Camarões em uma era de pós-independência. Seu estilo de governança inicial era autoritário, e ele liderou o país por mais de 2 décadas. A liderança de Arrídio foi caracterizada por uma abordagem centralizada e de partido único. Ele governou com mão de ferro, consolidando seu poder por meio de um regime autoritário. Isso incluiu a supressão de oposições políticas e a censura da mídia. Arrídio manteve o controle rígido sobre as estruturas de poder no país, tomando decisões significativas sem consulta popular. Em 1982, Amadou Arrídio renunciou à presidência, surpreendendo a nação. Paul Biya, que serviu como primeiro-ministro sob a presidência de Arrídio, assumiu o cargo de presidente. A transição de poder foi relativamente pacífica, mas marcou o início de uma nova era na governança camaronesa. Paul Biya trouxe um estilo de liderança diferente para o governo. Ele introduziu algumas reformas e adotou uma postura menos autoritária em comparação com seu antecessor. No entanto, seu governo também enfrentou críticas e controvérsias ao longo dos anos, incluindo acusações de irregularidades eleitorais e questões relacionadas aos direitos humanos. Paul Biya é um dos presidentes mais longevos do mundo, permanecendo no poder por décadas. Sua presidência enfrentou críticas em relação à governança, direitos humanos e corrupção. Durante seu governo, Biya introduziu várias revisões constitucionais que permitiram que ele se mantivesse no poder. Seu domínio prolongado gerou debates sobre a democracia e a legitimidade das eleições no país. Os oponentes políticos acusaram o governo de suprimir a oposição e de minar os princípios democráticos. Ao mesmo tempo, seu governo enfrentou desafios relacionados a tensões étnicas e políticas, bem como a crescente crise nas regiões anglófonas. A presidência de Paul Biya continua a ser um tópico de discussão e debate nos Camarões, à medida que o país navega pelas complexidades da governança, e busca soluções para suas questões políticas e sociais. Sob a presidência de Paul Biya,
Os Camarões testemunharam várias revisões constitucionais, algumas das quais geraram controvérsias. Muitas dessas emendas foram percebidas como medidas para consolidar o poder do presidente. Por exemplo, em 2008, a Constituição foi alterada para remover os limites de mandato, permitindo que Paul Biya se candidatasse indefinidamente. As eleições realizadas nos Camarões também enfrentaram críticas, com alegações de irregularidades e falta de transparência. Paul Biya venceu várias eleições presidenciais, mas as circunstâncias sob as quais essas eleições ocorreram levantaram dúvidas sobre sua legitimidade. As regiões anglófonas dos Camarões, Noroeste e Sudoeste, têm sido palco de um conflito que eclodiu em 2016. Os falantes de inglês nessa área protestaram contra a marginalização política e econômica, que afirmam estar enfrentando nas mãos do governo dominado por francófonos. O governo respondeu com força militar, levando a confrontos violentos. O conflito nas regiões anglófonas resultou em mortes, deslocamento em massa e sofrimento generalizado. Além disso, a violência afetou negativamente a infraestrutura, a educação e a economia nessas regiões. Os esforços para resolver o conflito continuam, envolvendo mediação internacional e esforços diplomáticos. Os Camarões enfrentam vários desafios atuais, incluindo a escalada do conflito nas regiões anglófonas, questões de governança, direitos humanos e corrupção. A economia enfrenta desafios devido à queda dos preços do petróleo e a perturbações causadas pelo conflito. A corrupção continua sendo uma preocupação, afetando muitos setores da sociedade camaronesa. Além disso, questões de acesso à saúde, educação e infraestrutura persistem. A pobreza, especialmente nas áreas rurais, é uma preocupação, e a falta de serviços básicos é um problema que requer atenção contínua. Os Camarões enfrentam desafios multifacetados que incluem conflitos internos, questões de governança, econômicas e sociais. Lidar com esses desafios é fundamental para o futuro do país e o bem-estar de seu povo. Os Camarões, uma nação africana de rica diversidade étnica e cultural, é um verdadeiro mosaico de identidades que reflete séculos de interações e trocas culturais. Com mais de 250 grupos étnicos, os Camarões representam uma complexa rede de tradições, idiomas, crenças e práticas. Os Camarões abrigam uma incrível variedade de grupos étnicos, dos Bantu aos sudaneses, dos povos Adamawa aos pigmeus Baka. Cada um desses grupos contribui para a diversidade cultural, com línguas, costumes e rituais únicos. Os idiomas oficiais, o francês e o inglês, refletem a influência colonial na nação, mas centenas de línguas locais ainda são faladas. A culinária nos Camarões é uma celebração da diversidade. Pratos como nidolé, jollof rice e suia são favoritos locais. A influência dos franceses é evidente em pratos como poulet de G, enquanto iguarias como fufu e eru destacam as raízes africanas profundas na culinária. As crenças religiosas nos Camarões são tão diversas quanto sua população. O cristianismo e o islamismo coexistem com crenças tradicionais africanas. Cada comunidade contribui com sua perspectiva única para a paisagem religiosa do país. Os Camarões são conhecidos por seus festivais vibrantes. O Nigondo, Festival dos Povos Sawa, é uma celebração da cultura marítima, enquanto o Nigon homenageia os mortos e a herança Bamileke. Estas festas coloridas refletem a importância da comunidade e da história. Apesar da rica diversidade cultural, os Camarões também enfrentam desafios. A diversidade étnica, por vezes, se traduz em tensões, e conflitos em regiões anglófonas destacam a necessidade de promover a coexistência pacífica e a unidade nacional. A diversidade cultural nos Camarões é uma fonte de riqueza e complexidade. Ela tece a identidade da nação e fornece uma visão única da humanidade em sua variedade de crenças, práticas e costumes.
É um testemunho da resiliência e vitalidade de um país que celebra sua herança multicolorida. A economia dos Camarões é diversificada e baseia-se em vários setores. A agricultura é uma parte significativa da economia dos Camarões, empregando uma grande parte da população. Os principais produtos agrícolas incluem cacau, café, banana, óleo de palma, algodão, milho e mandioca. Os Camarões são conhecidos por seu cacau de alta qualidade, que é uma importante fonte de exportação. Os Camarões possuem uma abundância de recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, madeira e minerais. A exploração de petróleo e gás é uma parte significativa da economia, e os Camarões exportam esses recursos para o mercado internacional. A indústria madeireira também é importante, com exportações de madeira e produtos florestais. O setor manufatureiro camaronês inclui a produção de alimentos processados, produtos químicos, produtos de madeira e móveis, produtos têxteis e roupas. A diversificação industrial é essencial para o crescimento econômico e a redução da dependência de recursos naturais. Os Camarões estão investindo na expansão de sua capacidade de geração de energia. A nação possui represas hidrelétricas, como a barragem de Songlolou e Lompangar, que fornecem eletricidade para uso doméstico e industrial. Além disso, os Camarões estão explorando o potencial da energia solar. O setor de serviços, que inclui turismo, comércio e serviços financeiros, desempenha um papel cada vez mais importante na economia dos Camarões. O turismo é uma fonte crescente de receita, com atrações que vão desde parques nacionais até praias costeiras. Apesar dos recursos e potencial, os Camarões enfrentam desafios econômicos, incluindo desigualdade de renda, corrupção e falta de diversificação econômica. Além disso, a dependência de commodities, como petróleo e gás, sujeita a economia a flutuações nos preços globais desses recursos. Os Camarões estão buscando ativamente investimentos estrangeiros para impulsionar o crescimento econômico. Parcerias com países estrangeiros e organizações internacionais visam promover o desenvolvimento sustentável e a infraestrutura. O Camarões está trabalhando na diversificação de sua economia, investindo em setores não relacionados a recursos naturais, como tecnologia e manufatura. Além disso, o país está comprometido em promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão econômica. A economia dos Camarões é dinâmica e em constante evolução, com desafios a serem superados e oportunidades a serem exploradas. A diversificação econômica e o investimento em infraestrutura são essenciais para garantir um futuro econômico próspero. A arquitetura e a arte dos Camarões refletem uma rica tapeçaria de influências culturais, desde as tradições africanas autóctones, até os elementos coloniais e contemporâneos. As casas tradicionais nos Camarões são frequentemente construídas com materiais locais, como madeira e palha. Muitas culturas indígenas têm estilos arquitetônicos únicos. Por exemplo, os Bamileke construíram casas redondas com telhados cônicos, enquanto os Tikar preferem estruturas retangulares com telhados inclinados. A arquitetura tradicional não se limita apenas a residências, mas também inclui estruturas sagradas, como os palácios dos chefes. A escultura é uma forma de expressão artística significativa nos Camarões. Escultores tradicionais criam esculturas em madeira, marfim e metal. As esculturas muitas vezes representam figuras humanas, animais e espíritos ancestrais. Máscaras são elementos importantes na arte camaronesa e são usadas em cerimônias rituais e festivais. Essas máscaras variam de região para região, e são adornadas com detalhes intrincados. A colonização britânica e francesa deixou uma marca distintiva na arquitetura dos Camarões. Edifícios coloniais, como prefeituras e estações de trem, incorporam elementos europeus em sua arquitetura.
A cidade de Douala possui exemplos notáveis de arquitetura colonial, incluindo a estação de trem de Douala, e a Catedral de São Pedro e São Paulo. A arte contemporânea nos Camarões é vibrante e diversificada, com artistas explorando várias mídias, incluindo pintura, escultura e fotografia. Artistas camaroneses muitas vezes abordam questões sociais e políticas em seu trabalho, bem como questões culturais e identitárias. O país abriga uma cena artística em crescimento, com galerias de arte e festivais que promovem a criatividade local e internacional. A arquitetura e a arte dos Camarões representam uma mistura única de tradições culturais e influências coloniais. Essa diversidade é uma parte essencial da identidade camaronesa, e uma expressão vibrante de sua herança cultural. A música e a dança nos Camarões são o coração pulsante da cultura camaronesa, manifestando-se de muitas formas vibrantes e cativantes. Neste país diversificado, onde centenas de grupos étnicos coexistem, a música e a dança desempenham um papel fundamental na expressão da identidade e na celebração da vida. Cada grupo étnico nos Camarões tem seus próprios ritmos tradicionais e estilos de dança. Os ritmos Bantu, Bamileke e Douala, por exemplo, são distintos e representativos das culturas locais. Os tambores desempenham um papel central na música tradicional camaronesa, com uma variedade de tambores como o talking drum sendo usados para comunicar mensagens e ritmos complexos. O makossa é um dos gêneros musicais mais conhecidos dos Camarões. Ele incorpora elementos de música tradicional e pop ocidental. Manu Dibango, um dos músicos camaroneses mais renomados, é amplamente considerado como um pioneiro do makossa. O bikutsi é outro estilo musical popular no país, conhecido por seu ritmo pulsante e dança animada. Artistas como Anne Marie Nizier e Henri de Conguer contribuíram para a popularidade do bikutsi. Nos Camarões, a música é uma ponte entre o passado e o presente, combinando elementos tradicionais com influências contemporâneas. Artistas como Richard Bona e Charlotte de Panda são aclamados internacionalmente por seu trabalho na fusão de estilos musicais. Danças tradicionais, como o Asiko e o Ekang, são realizadas em várias ocasiões, desde casamentos até festivais culturais. Essas danças frequentemente incluem movimentos rituais e trajes coloridos, que refletem a rica herança cultural dos Camarões. A música e a dança são parte integrante da vida diária nos Camarões, desde celebrações culturais até expressões individuais. Essas formas de arte desempenham um papel vital na preservação da herança cultural, e na criação de uma identidade diversificada e harmoniosa nos Camarões. Os Camarões, uma nação rica em talento e diversidade, viram o surgimento de inúmeras personalidades notáveis ao longo de sua história. Não se pode falar de personalidades dos Camarões sem mencionar Samuel Eto'o. Este ícone do futebol não só é o maior goleador da seleção camaronesa, mas também um dos maiores artilheiros da história do futebol. Sua carreira brilhante incluiu passagens por clubes renomados como o Barcelona e o Inter de Milão, onde conquistou títulos incontáveis. Além das realizações esportivas, Eto'o é um embaixador da Unicef e defensor de causas humanitárias. Manu Dibango, o lendário saxofonista e compositor, é uma verdadeira joia musical dos Camarões. Sua carreira abrangente se estendeu por mais de 6 décadas, e incluiu a criação de uma sonoridade única que mescla jazz, funk e influências africanas. Dibango é mais conhecido por sua canção Sou Makossa, que se tornou um hino internacional. Seu legado é imortal, e sua música continua a inspirar artistas ao redor do mundo. Na vanguarda da pesquisa médica e virológica, Dr. Richard Njouon é uma das mentes brilhantes dos Camarões. Seu trabalho incansável na pesquisa de vírus, incluindo o HIV, trouxe contribuições significativas para a ciência.
Como diretor do Laboratório de Virologia da Universidade de Yaoundé, ele desempenhou um papel vital na resposta a surtos de doenças na região da África Central. Francis Bebey é lembrado como um dos músicos e escritores mais inovadores dos Camarões. Sua música, que misturava tradições africanas com influências contemporâneas, o destacou como um visionário. Além de suas realizações musicais, Bebey foi um renomado escritor, com várias obras publicadas, incluindo romances e ensaios. Sua abordagem única da música e literatura continua a influenciar gerações de artistas africanos. Sarah Etong, uma talentosa atleta dos Camarões, é um exemplo brilhante de determinação e sucesso. Ela conquistou uma medalha de prata nas Paralimpíadas de Atenas em 2004, na categoria de lançamento de peso. Além disso, Sarah tem sido uma defensora incansável dos direitos das pessoas com deficiência em seu país, destacando a importância da inclusão e oportunidades iguais. Essas personalidades notáveis ilustram a diversidade de talento nos Camarões. Suas realizações nas áreas do esporte, música, literatura e ciência destacam o potencial ilimitado deste país africano. Estas são histórias inspiradoras que devem ser celebradas como parte integral do rico tecido cultural dos Camarões. Camarões, com sua rica história, diversidade cultural e desafios contemporâneos, é verdadeiramente uma nação singular no continente africano. Ao explorar suas origens antigas, a influência das civilizações São, Kotoko e Tikar, a chegada dos exploradores europeus e os desafios da colonização, percebemos a complexidade de sua trajetória. A luta pela independência e a subsequente governança pós-independência, incluindo as dinâmicas dos primeiros anos da independência, a longa presidência de Paul Biya e os desafios como revisões constitucionais e conflitos nas regiões anglófonas, destacam as complexidades da política camaronesa. No entanto, a nação é igualmente enriquecida por sua diversidade cultural, expressa na música, dança, arte e personalidades notáveis como Francis Bebey e Sarah Etong. A resiliência e determinação desses indivíduos em face de desafios evidenciam a força do espírito camaronês. Camarões busca o desenvolvimento econômico, o uso de seu potencial energético, a diplomacia regional e internacional, mas também enfrenta questões econômicas e desafios contemporâneos, como o conflito nas regiões anglófonas. Como nação, Camarões representa uma jornada histórica complexa e uma nação diversificada, onde suas várias influências culturais se entrelaçam. O país olha para o futuro, reconhecendo seus desafios, mas também celebrando suas conquistas e sua cultura vibrante. A determinação e resiliência dos camaroneses são a essência dessa nação dinâmica, que continua a escrever sua história no palco global. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.